Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos e devemos constantemente lembrarmos de agradecer a Deus, em especial pela vida. Agradecer a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, estudando juntos. E exatamente por isto que aqui nos encontramos hoje, mais uma vez, neste dia 11 de setembro do ano de 2020, para realizarmos mais um momento de reflexões com Chico Xavier, com Valdo Vieira, com André Luiz, com Emmanuel, com tantos outros espíritos amigos que nos deixaram belíssimos ensinamentos e que temos aqui à nossa disposição para as nossas reflexões. E hoje temos aqui para as nossas reflexões mais um capítulo do livro Conduta Espírita, que é de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje, o capítulo para as nossas reflexões, para os nossos estudos, é o capítulo de número 31. E o capítulo de número 31 tem como título Perante a Pátria. E se encaixa perfeitamente para este momento no qual nós nos encontramos, mês de setembro, mês da pátria, onde recentemente, no último dia 7, comemoramos ou lembramos a independência do Brasil, independência política, quando o Brasil se separou, se desvinculou de Portugal. Então, em 1822, no dia 7 de setembro de 1822, e aqui André Luiz nos traz estes ensinamentos, estas belíssimas reflexões e profundas também reflexões acerca do nosso comportamento, como deve ser ou como deveria ser o nosso comportamento perante a nossa pátria mãe. E aí ele nos diz, iniciando aqui as reflexões, ele nos diz o seguinte: ser útil e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Então aqui ele nos fala sobre aquela necessidade de sermos úteis à pátria que nos acolheu. Aqui ele nos diz naquela condição de vida de cidadão, aquele cumprimento das nossas obrigações comuns do dia a dia, aquelas obrigações corriqueiras do nosso dia a dia. Então é por isso que ele nos fala sobre a necessidade do cumprimento dos nossos deveres. E conforme nós encontramos nos ensinamentos de Jesus, ele nos falou sobre isto, sobre a necessidade de cumprirmos os nossos deveres, conforme André Luiz lembra aqui nesta mensagem, como referência, nota de rodapé desta mensagem, ele lembra exatamente as palavras de Jesus, quando ele nos disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumpra com os seus deveres, cumpra com as suas obrigações, na condição de ser humano, na condição de cidadão, onde você estiver, que você possa cumprir as suas obrigações, ali aquelas obrigações mínimas do dia a dia, cumprir com desvelo estes compromissos, igual ele nos fala aqui, e na sequência ele diz que somos devedores insolventes do berço que nos acolhem. Então aqui ele nos diz que somos devedores, constantemente nós somos devedores e ainda insolventes, ou seja, não solvemos, não resgatamos as dívidas, todas as dívidas, em relação ao berço que nos acolhe, essa pátria mãe que nos acolheu neste momento, neste ponto da nossa vida de ser imortal, aqui vivenciando uma experiência humana. Hoje nós nos encontramos, nós brasileiros, nos encontramos aqui no Brasil. E na próxima existência?
onde nós seremos acolhidos? Na existência anterior, onde é que nós fomos acolhidos? Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, cumprir os nossos compromissos, até naquela condição de cidadão, de seres humanos, de cidadãos do universo, e também na forma de gratidão àquele local que nos acolheu. E na sequência ele nos diz o seguinte: no desdobramento das tarefas doutrinárias e salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos prementes e especialíssimos. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que nós precisamos nos esforçar para não ficarmos constantemente recorrendo aos tribunais por quaisquer besteiras, por quaisquer motivos, nós a estarmos na justiça ou batendo as portas da justiça, reclamando os nossos direitos. Conforme nos orienta Bezerra de Menezes, os nossos direitos eles só nascem a partir do momento que tenhamos cumprido os nossos deveres. Exatamente por isto que André Luiz nos lembra aqui sobre aquela necessidade de cumprirmos rigorosamente os nossos deveres. Então, se cumprirmos rigorosamente os nossos deveres, sem sombra de dúvida que teremos menos necessidades de ficarmos batendo às portas dos tribunais da justiça, reclamando os nossos direitos. Então, é por isso que ele nos fala aqui, para nos esforçarmos ao máximo para recorrermos menos aos tribunais da justiça humana. E aí ele diz ainda, prestigiando embora a justiça do mundo, não podemos esquecer a incorruptibilidade da justiça divina. Do que adianta recorrermos indevidamente à justiça humana se nós não fugiremos da justiça divina, porque a justiça divina ela é imutável, incorruptível. Então, se recorrermos indevidamente à justiça humana, sem sombra de dúvida que estaremos contraindo débitos para com a justiça divina. E ele acrescenta ainda, situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Então, sem sombra de dúvida, conforme André Luiz nos fala aqui, nós já sabemos disto, que o meu interesse individual ele está aquém do interesse da coletividade, ou seja, o interesse do coletivo vem em primeiro lugar ao interesse individual. É por isso que André Luiz nos fala sobre isso, situar o seu interesse individual aquém do interesse da coletividade, porque o interesse da coletividade vem em primeiro lugar. E aí ele diz erguer-se a felicidade imperecível de todos no pedestal da renúncia de cada um. Então aqui ele nos lembra que a felicidade da coletividade ela é construída exatamente através da renúncia de cada um, a renúncia das individualidades, ou seja, de cada indivíduo que compõe aquela coletividade, o esforço e a renúncia de cada um, sem sombra de dúvida, que construirá ou estará construindo a felicidade do comum, a felicidade da coletividade. E aí ele nos diz cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental no âmbito dos próprios recursos. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos contribuir com a máquina do governo, ou seja, as máquinas governamentais, fazendo a nossa parte. Então, cooperar com os poderes constituídos. Então, nós que estamos aqui no mundo, utilizando aqui do mundo e estamos habitando, por exemplo, uma cidade onde tem uma coletividade,
todos nós, por exemplo, somos responsáveis com a limpeza e pela limpeza da via pública onde nós passamos. Então, se nós não jogarmos lixos, detritos na via pública onde estamos passando ou estivermos passando, sem sombra de dúvida, um exemplo bem pequeno, mas sem sombra de dúvida que estaremos contribuindo com a máquina pública na manutenção da limpeza da via pública, que é comum a todos nós. Em muitas situações, nós reclamamos dos governos constituídos, conforme ele fala aqui, dos poderes constituídos, mas nós não fazemos a nossa parte. E aí ele acrescenta que um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda crítica. Então não adianta ficar criticando os poderes constituídos, reclamando que os poderes constituídos não trabalham, não funcionam. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz aqui, que uma ajuda simples, como citamos anteriormente, um ato de não jogar um lixo na rua, na via pública, mas jogar no local adequado, por exemplo, na lixeira, sem sombra de dúvida que um ato simples deste ajuda e fala muito mais alto do que críticas uma atrás da outra. E ele acrescenta ainda, quando chamado a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos incursos em teor elevado de delinquência necessitam, muitas vezes, de justa segregação para tratamento moral, quanto os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Então aqui ele nos chama a atenção que quando formos, ou se formos chamados a depor em algum processo nos tribunais aqui da terra, nos tribunais da justiça, onde esteja ali em julgamento algum companheiro nosso, algum irmão nosso que tenha cometido alguma delinquência, não nos comportemos de forma desonesta para ajudar aquele delinquente e nem de uma outra forma para o prejudicar, mas que possamos pautar a nossa ajuda ali no tribunal, pautar no Evangelho de Jesus. E principalmente lembrando, conforme ele nos diz aqui, que em muitas situações a segregação da sociedade, ou seja, ficar ali um tempo segregado na prisão de um irmão nosso delinquente, é a necessidade dele, naquele momento, para tratamento moral, assim como um enfermo de uma doença grave necessita desse tratamento. Então, naquele momento, uma segregação é necessária e também justa, de acordo com a justiça divina e com a nossa justiça, em segundo lugar, para aquele momento, para aquele nosso irmão de jornada. Então, se ele cometeu um ato de delinquência, realmente, ele tem que arcar com as consequências. Então, façamos a nossa parte também em relação a isto, se formos chamados para auxiliar em relação a esta situação. E aí ele diz ainda, diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Então é por isso que ele nos chama a atenção para aquela necessidade da retidão, sermos honestos em relação às nossas atitudes perante a justiça, porque a justiça humana, porque mesmo que enganemos a justiça humana, não enganamos jamais e não enganaremos jamais a justiça divina, porque perante a justiça divina, nós somos os nossos próprios juízes. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, deste tribunal da nossa consciência, nós não fugiremos jamais. Se enganamos aqui, mas perante a justiça divina, não enganaremos. E aí ele diz, nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado, referendando os elevados princípios que ele esposa, buscando a quitação com o serviço militar, mesmo quando chamado a integrar as forças ativas da guerra. Então aqui ele nos chama a atenção para o cumprimento das nossas obrigações
todas as nossas obrigações perante o Estado. E diz ainda que os percalços da vida surgem para cada espírito segundo as exigências dos próprios débitos. Então, as exigências aqui na vida, o cumprimento das nossas obrigações ou o chamado para cumprimento de obrigações perante o Estado, perante os poderes constituídos, esses chamados, esses convites irão aparecendo na nossa vida de acordo com a exigência dos próprios débitos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então precisamos ficar atentos em relação a isto também. E aí ele nos diz que expressar o patriotismo acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. Então, expressar o patriotismo acima de tudo. E acrescenta que a pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Então vejamos como André Luiz, espírito já esclarecido, nos mostra o que significa a pátria para nós. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe que nos recebeu neste momento. E sem sombra de dúvida, antes de encerrarmos aqui as palavras de André Luiz, conforme nós encontramos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos, neste livro, faz um belíssimo estudo sobre a nossa história, a história do Brasil no mundo espiritual e também aqui no mundo físico. Emmanuel, no prefácio desta obra, nos diz sobre a missão da nossa pátria, a missão do Brasil perante toda a humanidade, perante o planeta Terra. Então ele diz que a missão do Brasil, a missão da nossa pátria, não é simplesmente em relação a coisas econômicas, não é simplesmente em relação ao sentido econômico, mas em especial e acima de tudo, na sua significação espiritual. E aí Emmanuel nos diz ainda que o Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então aqui Emmanuel nos fala sobre a nossa missão, a missão da nossa pátria perante toda a humanidade. E sem sombra de dúvida que para isto, para o cumprimento desta missão, necessita a nossa pátria, necessita de mão de obra, necessita de companheiros realmente preparados e comprometidos para a execução dessas tarefas, nesse sentido da significação espiritual e também no sentido econômico, mas aqui ele diz que, acima de tudo, em relação à significação espiritual, então precisamos nos preparar, precisamos nos qualificar, não fugirmos das nossas obrigações, não adiarmos quando tivermos a oportunidade, não adiarmos e não desperdiçarmos as oportunidades de qualificarmos de uma forma melhor para auxiliarmos a nossa pátria. E aí fechamos aqui este parêntese com as palavras de Emmanuel e voltamos às palavras de André Luiz para encerrar estas reflexões, onde ele nos diz o seguinte: substancializar a contribuição pessoal ao Estado através da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade de termos bastante atenção, bastante cuidado em relação à nossa contribuição, ou seja, nos esforçarmos ao máximo em relação à nossa contribuição pessoal ao Estado através da execução rigorosa das obrigações que nos compete. E aí ele diz ainda que o genuíno amor à pátria, longe de ser demagogia,
é serviço proveitoso e incessante. Então, o genuíno amor à pátria, segundo André Luiz, longe de ser demagogia, é serviço proveitoso e incessante. E aí, como dissemos lá no início, ele traz como referência para esses estudos do Evangelho de Jesus aquela frase que nós conhecemos: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, estando aqui na Terra, vivenciando provisoriamente uma experiência humana, nós precisamos cumprir os nossos compromissos, ou seja, arcar com todos os nossos deveres, resgatar os nossos débitos, cumprir os nossos deveres. Se, por exemplo, se nós compramos a prazo, nós precisamos pagar. Então, e sem reclamar, conforme nos dizem os espíritos amigos, se contraímos um débito, nós precisamos resgatar aquele débito sem reclamar. Foi você quem contraiu por livre e espontânea vontade. Sabemos que em muitas situações nós somos levados, às vezes até devido à força das circunstâncias, somos levados e de uma certa forma obrigados a contrair débitos. Mas mesmo assim, que possamos nos esforçar para resgatarmos estes débitos sem lamentações e buscando, acima de tudo, aprendermos todas as lições que precisamos aprender naquele momento. Muito obrigado a todos. Recebam todos meu abraço fraterno e de gratidão, e que possamos outras vezes nos encontrar aqui nesta página virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações e que Jesus permaneça conosco sempre, que possamos fazer esforços constantemente para permanecermos também com Jesus. Até breve, meus irmãos.